Bora começar? Peraí, a gente vai colocar. Isso, bem-vindos! Vamos bater um papo, tô aguardando a Alex configurar. Pronto! Deu certo. Oi, Karina! Bem-vinda! Obrigada! Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Excelente! Minha luz tá horrível, peraí. Pronto. Bom, vamos lá. A gente está com algumas pessoas já entrando, a gente havia propagado isso, combinado o horário e tudo. E a ideia é que a gente começar a bater um papo. Deixa eu só arrumar minha luz, gente, porque eu tô trancada dentro do quarto para fazer isso, porque casa com criança não é fácil. Põe coração aí, gente. É muito legal ver subir. Vai ficar assim. Mandem amor. Bom, vamos lá. Não consigo. Sim, tá bom. Vamos lá. Eu vou começar essa live, a gente quer começar conversando um pouquinho para a gente se apresentar, né? Acho que apesar de todo mundo que está aqui conhecer bastante a gente, saber quem somos, eu acho que é legal fazer uma introdução, uma apresentação. Vamos lá. Do que a gente trabalha, o que nós fazemos, como fica isso, né? Então, vamos lá. Eu sou a Cacá Ribeiro, Karina Ribeiro. Eu sou publicitária de formação. Trabalhei durante 20 anos como editora na área de material médico científico. E há um ano eu fiz uma transição de carreira. E eu vim trabalhar com a psicologia positiva. Vim trabalhar com coaching, com outras ferramentas de desenvolvimento humano. E durante esse meu percurso eu conheci a Isolete num dos nossos treinamentos de psicologia positiva aplicada, coaching. E desde então a gente nunca mais se desgrudou. A gente fez um trabalho de coach, ela foi da coach, foi excelente para mim, autodesenvolvimento, melhoria contínua. E eu vou abaixar um pouquinho aqui meu som. E então a gente, desde então, vem desenvolvendo, né, trabalhos não só para nós, mas também para as pessoas, trocando figurinhas, entendendo como funciona o mundo. E a partir dessa troca, a gente decidiu fazer essa live para trazer um pouco da psicologia positiva para vocês, aplicada em reconhecimento ao que está acontecendo no Brasil. Eu sei que está tendo uma chuva de lives, eu sei que está tendo uma chuva de especialistas, né? Todo mundo é especialista agora. Então, eu quero passar a palavra para ela se apresentar. A minha formação, eu faço pós-graduação de psicologia positiva pela PUC e trabalho com isso há 1 ano e meio. Eu vou passar para ela se apresenta e aí a gente começa a falar um pouquinho e eu aguardo as perguntas de vocês aqui pelos comentários, tá bom? Oi, pessoal. Karina, obrigada por estar aí comigo nessa oportunidade. Meu nome é Isolete, muitos já me conhecem, né? No Insta vocês vão me achar como Letes478. Minha formação ela é no direito e há 1 ano e meio eu comecei a me desenvolver na parte de comportamento humano e na parte do desenvolvimento humano, na oportunidade de conhecer a Karina. E é isso aí, gente. O que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente, seja aqui, curtam, mandem perguntas que a gente vai responder. E não poderiam estar nas melhores mãos do que Karina. Porque, na realidade, para ser coach, você tem que ter ética, não é com qualquer coach. E a Karina, se o que ela tem é ética e profissionalismo. Então, abusem dela. Perguntem, ok? Legal. Bom, eu gostaria de começar. Eu preparei, né? A gente conversou, eu preparei um materialzinho aqui para a gente trazer esses insights sobre a crise. Mas, principalmente, eu não sei se todo mundo entende quando a gente fala psicologia positiva, e é uma dúvida comum que eu tenho quando as pessoas começam um trabalho, né? Quando a gente começa um trabalho com alguém. A psicologia positiva,
ela trata o que a pessoa tem de bom. É como se existisse uma régua onde o zero fosse a normalidade, né? A pessoa em suas funções normais. E do zero para baixo, do 0 ao menos 10, seriam os transtornos, né? A disfuncionalidade do ser humano. Quando ele entra em depressão, quando ele está transtornos obsessivos, enfim, todos os tipos de transtorno, a pessoa ela saiu do zero e ela foi para baixo. Isso, quem trata é a psiquiatria e a psicologia tradicional. Eles estão de olho no que são as dores dos seres humanos, né? Em algum determinado momento, um psiquiatra, um psicólogo dos Estados Unidos, Martin Seligman, viu que a gente poderia fazer, por que não ter só doenças, né, e desordens? Por que não a gente trabalhar no que o ser humano tinha de bom, nas suas forças, no que ele tem de principal, né, de características, virtudes intrínsecas da natureza das personalidades? Então, Martin Seligman começou a pesquisar sobre isso e surgiu a psicologia positiva. A gente lida do zero com pessoas que estão funcionais, porque se ela não tiver capacidade de discernimento no zero, ela não tem como pensar em felicidade, em propósito, em engajamento, nada disso. Ela só consegue se ela estiver bem. E a partir desse zero, a gente vai para o mais 10. A gente usa o que você já tem de potencial em você e fortalece tudo isso para que você alcance o máximo desempenho e, enfim, tenha uma vida melhor, com mais sentido, mais propósito, mais engajamento. Então, um en passant sobre o que é a psicologia para quem ainda tinha dúvida. Eu vou começar hoje o nosso tema. A gente, como eu disse, tem muitos especialistas pela internet, né? A gente não veio discutir política, nem saúde pública, nada disso. A gente veio aqui discutir como aplicar a psicologia positiva a partir do que nós conhecemos, né? A nossa contribuição, minha e dela, dentro do nosso conhecimento, passar um pouquinho para vocês quais são as lições que nós entendemos a partir desta crise, né? O que nós já estamos aplicando na nossa vida e que, de repente, você também pode aplicar. Principalmente o que a gente tira de lição dessa crise, né? Porque todo desconforto traz crescimento. Partimos desse princípio de que quem está confortável se acomoda e não faz muita coisa. E olha quanta mudança a gente teve em um mês nas nossas vidas, no nosso Brasil e no nosso planeta. É por isso que a crise impacta tanto. Então, eu queria agradecer pelas presenças que já estão aqui, convidar as pessoas a virem, entrarem, chama as pessoas, encaminha aviãozinho, convida os outros, quem tiver interesse em participar aqui desse bate-papo, a gente agradece. A gente queria falar nessa live sobre ressignificar, né? Que é uma das palavras que a gente mais usa, mas enxergar as lições e enxergar a dor com o que nós temos de controle sobre isso, agindo para que isso seja melhor aplicado para o nosso futuro. Não sair da estagnação e evoluir para o futuro de uma forma melhor. Então, o que essa crise pode nos ensinar, né? Sobre esperança, sobre otimismo, do ponto de vista físico, mental e emocional. Eu queria começar falando rapidamente sobre as etapas que nós já passamos nessa crise, que foi o impacto, né? O impacto... Sim. Que todo mundo passou, que a gente desestabilizou, ficamos assustados, isso foi geral. E por ser uma situação nunca vivida, né, no planeta, então a dimensão disso nos gerou um impacto muito grande, e a gente já conseguiu absorver isso, porque veio um medo muito grande. Então esse medo, quando ele surgiu, veio por conta do desconhecido, principalmente. A gente gerou a pandemia do pânico, né? Muitas pessoas não conseguem raciocinar quando estão com medo. O medo ele é um sistema de alerta do nosso corpo, mas ele também paralisa. Ele impede você de raciocinar com clareza. Então, a gente passou por essa fase. E depois, eu acredito, eu tenho percebido que ao longo dessa última semana, as pessoas já conseguiram assimilar um pouquinho mais, embora as crises de ansiedade e de depressão tenham tido um aumento nessa última semana. Quando a gente sente medo, né, insegurança, a gente sente... isso dispara no nosso corpo, a gente tem descargas de noradrenalina, de adrenalina, a gente tem descargas de cortisol e de vasopressina. Esses hormônios, quando eles são liberados no nosso corpo, isso, né, a neurociência, as minhas leituras que me trazem, eu não sou especialista nesse assunto, se alguém quiser comentar, é bem-vindo, todo conhecimento compartilhado é bem-vindo. Eles aumentam a nossa pressão arterial e eles aumentam essa constrição dos nossos vasos. Então, a gente fica com uma sensação de taquicardia
o tempo todo. A gente fica nessa ansiedade, fica nesse sistema ruim. Então, depois de um mês que eu não aguento mais ouvir só a palavra corona, é o nosso único assunto, né, ultimamente, eu trago a primeira lição, que é o que eu aprendi sobre a crise e que eu acredito que todos vocês também tenham aprendido, que é sobre o controle, né? O que nós controlamos e o que nós não controlamos na vida. Não só na crise de corona, mas na vida. A gente sofreu impacto, a gente sentiu medo, a gente não controla o que está acontecendo no planeta de forma direta, mas a gente conseguiu entender que a gente tem a nossa parte de controle, que é fazer o que estamos fazendo, a parte que nos cabe. Mas dentro desse limiar entre o que é controlável e o que não é controlável, existe uma palavra chamada aceitação. Essa palavra, ela nos liberta muito, né? A gente fazer o que nos cabe, mediante a gente aceitar o que está acontecendo. E o medo, então, se dissipa. A gente volta a raciocinar e a gente volta a analisar o que está acontecendo para tomar as nossas próprias decisões, o que cabe ou não para a nossa vida. Existe 1/3 da população que está em total reclusão, outras partes não conseguem estar, existem os obrigatórios que precisam... pessoas que precisam trabalhar para que a vida continue acontecendo. Mas, mediante tudo isso, eu tenho uma questão que já vem a segunda lição, que é sobre os nossos pensamentos, né? Como nós alimentamos o medo? O mundo foi dividido entre otimistas, realistas e pessimistas. Eu faço parte, confesso, dos otimistas, né? Eu sou uma otimista incurável. Eu tenho como quarta força de assinatura a esperança. Então, é uma natureza minha, mas eu convivo com pessoas que são do pânico. Então, é difícil lidar. De qualquer forma, eu parto dessas minhas filosofias de que como nós alimentamos o medo. E aí vem uma historinha que eu quero compartilhar. Uma certa noite, um velho índio falou ao seu neto sobre o combate que acontece dentro das pessoas. E ele disse, a batalha é entre 2 lobos que vivem dentro de nós. Um é mau, é a raiva, a inveja, o ciúme, a tristeza, o desgosto, a cobiça, a arrogância, pena de si mesmo, culpa, ressentimento, inferioridade, mentiras, orgulho falso, superioridade e o ego. O outro é bom. É a alegria, a fraternidade, a paz, a esperança, a serenidade, a humildade, a benevolência. É a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. E o neto pensou nessa luta e perguntou ao avô, qual lobo vence? E o velho respondeu, aquele que você alimenta. Então, os nossos pensamentos, essa história é muito simbólica, ela fala sobre as nossas emoções positivas e as nossas emoções negativas. Se você passar o dia assistindo televisão e olhando só notícia ruim e só pensando se isso é verdade, se isso é mentira, se isso é fake, quem vai morrer, quantos morreram, você vai alimentar o seu lobo ruim e o seu lobo bom vai morrer de fome. A sua esperança, o seu otimismo vai passar fome, vai definhar. Então, a questão é assim, não é ignorar o que está acontecendo, não é sobre isso que a gente está falando. Sim. A gente está falando sobre você fazer o que você tem controle, que é cuidar dos seus pensamentos. Eu falo sobre isso porque o nosso comportamento, a gente fala muito disso no coaching, o nosso comportamento, ele parte dos nossos pensamentos. O pensamento é a base de tudo na nossa vida. Sim. O que você pensa, você gera uma emoção inicial. Dessa emoção nasce um sentimento e desse sentimento um comportamento. Se você está tendo um comportamento que não é legal e que você não gosta, eu, por exemplo, sou explosiva, eu tenho que pensar o que me faz sentir essa explosão, o que me faz, né? Qual pensamento eu estou tendo para que eu reaja dessa forma? Qual pensamento eu estou tendo que me gera o medo, que me gera a insegurança e que me faz entrar em pânico? Cuida disso, cuida dessa cadeia que começa no seu pensamento. E o seu pensamento você controla. Aí seguimos para uma lição secundária, que foi da empatia, né? A empatia foi a terceira grande lição que o corona nos trouxe. Nós fomos obrigados a nos privar. A maioria das pessoas se privou não só por si, claro, pela própria segurança, mas principalmente pela segurança da família, principalmente pela segurança dos mais velhos, coisa que a gente não imaginava que fosse possível o mundo parar, mas parou. Eu tive um impacto muito grande disso no começo.
E realmente a gente assimilou tudo isso e a gente está vendo que o mundo está melhor sem nós, né? O trânsito melhorou, as coisas se limparam, a terra está linda, está tudo melhorando. Então, a lição da empatia fica, mas outras lições, a partir da nossa reclusão, também virão. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a questão da gente pensar com otimismo, né? Sobre o copo meio cheio ou meio vazio. Eu quero saber de vocês qual a perspectiva que vocês olham, estão vendo essa crise. Eu gostaria que vocês comentassem. E eu quero saber da Alete também. Me fala um pouquinho sobre isso que eu já comentei. Vamos compartilhar um pouquinho e aí a gente segue o nosso roteiro. Sim, na realidade, Karina, eu tão somente vou confirmar tudo o que você falou. Tudo começa na nossa cabeça, com o pensamento. Não é um autor, são diversos autores do comportamento humano que nos ensinam isso, né? E diversas, assim, independente de religião, estou falando de ciência de todos, que tudo começa com pensamento, você sente, então você acredita se aquilo é verdadeiro ou não, e você toma uma ação ou você passa a ter um comportamento. Neste momento, eu acredito que uma das maiores lições que está aí sendo jogada na cara de todo mundo, é a gente parar para pensar e ver a realidade como ela é, não como a mídia está nos colocando, como se tudo fosse acabar. Nós já tivemos na história vários tipos de episódios assim, a febre espanhola, a bomba atômica, e olha aí, sobreviveram. Tinha terremotos, né? Sem falar dos desastres naturais. Sim, não vamos longe. O nosso Nordeste, quantas pessoas migravam pela seca para cá? Só que até então não tinha empatia que você comentou. Doía no outro, tinha que doer em mim. Olha a lição que a gente está tendo. Estamos vivendo hoje tão próximo mundialmente, então eu acho que a empatia realmente faz parte e pensar positivo, olhando a realidade. Eu não estou dizendo para todo mundo sair correndo, dizendo que não existe o vírus, ele existe. Claro, mas o que eu posso enxergar isso, e ao invés de um pequeno detalhe, né? Sempre as pessoas ligam falando alguma coisa desesperadas, você às vezes não entrar nessa vibe e poder falar, calma, respira, né? Mas é isso aí, você está certinho, eu concordo contigo. Bom, vamos lá. Uma das frases que eu gosto muito sobre o medo e sobre o pensamento é que o pensamento ele te permite escolher onde você quer ficar. Sim. Ele pode vir um pensamento que de repente não é tão bom, mas você deixa ele passar e aí fazemos isso que você disse. A gente escolhe se a gente quer ficar vibrando nesse medo ou se a gente quer, de repente, confrontá-lo e falar, não, mas... a gente tem tido curas, a gente tem tido pessoas que passaram sem tantos sintomas, e você ter uma conversa interna mais generosa e que te acalme e que use o medo somente como sistema de alerta e não como um sistema de drenagem de energia e de vitalidade. Até porque quando você sente medo demais, a tua imunidade cai. E a última coisa que a gente quer fazer nesse momento com o nosso corpo é perder a nossa imunidade. Exatamente. A gente quer viver bem, o sentido da vida é a evolução. Não duvido de que esse momento é um momento de extrema evolução para os seres humanos. E a gente vai passar por isso, sim, como tudo. Como você bem citou, a gente já passou por diversas outras situações muito grandiosas no nosso planeta. Basta dar uma gugada. Eu mesma fiz isso, levantei várias. Os tsunamis, guerras, enfim, várias questões que a gente já passou. Países que destruíram, se reconstruíram e reconstruíram melhor. Enfim. Tem um autor que a gente gosta muito também, ele é nosso parça aqui no coaching, que é o Viktor Frankl. Ele teve em Auschwitz, né? Ele passou pelos campos de concentração. E ele escreveu um livro Em Busca de Sentido, que eu recomendo para todos. Se alguém depois quiser pedir as dicas, eu passo. A gente até compartilha. Que o homem precisa de sentido e de propósito e não de dinheiro e de poder. E eu acho que essa é uma lição da crise. A gente estava trabalhando incessantemente sem observar muito bem como nós estávamos vivendo. Então, eu, por exemplo, que agora meu filho não está indo para a escola, eu reclamei um pouco, falei, nossa, mas é muito difícil fazer a lição e educar, e aí ele não quer isso, aquilo. Só que isso é o que eu empurro para a escola todos os dias, cegamente, né? A reclamação, tem gente que a vida virou uma lua de mel, 90% virou um inferno. A casa, as discussões, porque o sair de casa também é um sair um pouco do outro e fugir um pouco das nossas lições diárias de confronto.
a gente acaba não confrontando tanto. Então, é legal você repensar, a tua vida virou o céu ou o inferno durante essa crise? Que vida você estava levando? Vamos olhar para dentro e pensar exatamente isso, né? O que eu posso corrigir aqui que não estava tão bom? Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do propósito. No livro do Frankl, ele fala o seguinte: teve uma pessoa que sabe pelo que ela está fazendo, pelo que ela está agindo, ela encontra, quem tem um porquê encontra qualquer como, aguenta qualquer como. A mulher estava fugindo com o bebê de colo junto com seu pai, que era mais idoso. E nesse caminhar, o pai, depois de diversas milhas, ele falou para a filha: filha, pode seguir porque eu não aguento mais. Só que a filha precisava chegar com a família dela, que no caso era o neném e o pai, até a cidade que estava um pouquinho ainda à frente. E ela parou e olhou para o pai desistindo e pensou. E aí ela foi lá e entregou o bebê para o pai e continuou, virou as costas e continuou andando. E isso é propósito. O pai levantou, pegou o bebê e seguiu atrás da filha. Porque quem precisa fazer algo, a pessoa enfrenta e ela vai e faz. Não estaremos aqui nesse momento todos felizes e contentes, a gente vai passar por uma crise econômica, nada disso vai ser fácil. Mas qual é o propósito da gente viver tudo isso, se não evoluir como seres humanos, se não evoluir como família, que é uma grande lição que nós estamos tendo nesse momento. Eu peço que todo mundo reflita sobre as próprias relações que vive. Eu estou fazendo isso, não me excluo, não sou diferente de ninguém, não estou acima, jamais. Estou fazendo isso diariamente, né? Eu já pensei em jogar meu marido pela janela, teve dias, mas a gente acaba refletindo. Por que estamos juntos? Por que estamos juntos, né? Não tem para onde fugir, imagina. Então a gente precisa enfrentar o que a gente está passando. Qual é o propósito disso tudo? Vamos sair melhor? Vamos aprimorar? Vamos usar nossa força? Vamos dar sentido para as nossas vidas? Porque senão realmente as pessoas se perdem. A nossa vida não é feita só para a gente trabalhar, ganhar dinheiro e comprar as coisas. Não é para isso que a gente está no planeta. E eu acho que a maioria das pessoas talvez nunca tenha pensado. Quando a gente fala sobre propósito, vem uma questão também de autoconfiança, né? De motivação, de engajamento. E aí eu pergunto, você consegue dar mais um passo agora? O que mais você consegue fazer aí dentro da tua vida que você não esteja fazendo? Vou compartilhar algo que eu estou fazendo aqui. No meu prédio tem muitos idosos e eu estou ligando, eu faço chamada de vídeo com eles. Eu peguei os telefones e eu ligo para eles e a gente bate um papo assim. E é muito gostoso porque é extremamente terapêutico para eles. Eu ligo, pergunto como eles estão e aí eles começam a me contar coisas do dia a dia. Porque, gente, a maioria das pessoas pode estar numa casa confortável, com uma família, todo mundo trancadinho, comendo, assistindo Netflix, tudo no último do conforto. Mas tem gente que está sozinha. Eu, por exemplo, tenho uma idosa que está sozinha, completamente sozinha. E ninguém vai poder ir lá visitá-la porque é risco. O que eu posso fazer por ela nesse momento, além dessa ligação? Está no meu controle. Então, a cada 2 dias a gente se fala, a gente vai trocando essas informações. E eu pergunto, qual passo você pode dar? O que você pode fazer? Além da sua casa, sai da sua casa, vai para o mundo, vai para a significância do planeta, né? Sai do seu conforto e faz algo pelas pessoas. O que você pode de verdade fazer, além de ficar compartilhando coisas na internet? Então, essa também é uma das questões, porque é aí que está a sua força. É aí que você se reconhece como ser humano dentro do núcleo da significância da vida. É aí que a nossa vida passa a ter real sentido. É quando a gente sai de nós e entra no outro. Eu garanto que as emoções positivas que vocês vão sentir, façam teste. Eu vou pedir para que hoje todo mundo faça uma ligação para alguém que não fala há muito tempo e compartilhe um pouquinho. 10 minutinhos de ligação, você vai se sentir bem e você vai fazer o bem. Então é muito gostoso compartilhar isso. Aí eu te pergunto, por que nós não fazíamos isso antes? Por que teve que vir um vírus alastrar o mundo para que a gente aprenda a usar a chamada de vídeo? É tão bom, nos conecta. A gente já tem tecnologia para isso há tanto tempo, é de graça. Vamos pôr para usar, gente. Vamos fazer. Eu tenho me perguntado muito isso. Vamos, Leti, você. Eu tenho uma colocação. Normalmente, eu tenho a resposta para o que você está perguntando. Por que a gente não fazia isso? Porque nós tínhamos o grande jargão. Eu não tenho tempo. Dizer que não tem tempo é claramente dizer que você não dá prioridade.
Com certeza. Não é? Então, Sim. eu acho assim que isso veio também para fazer a pessoa se conectar com ela, e quando você pergunta o que pode fazer, às vezes são pequenas coisas. Talvez para a pessoa agora dê um clique e fale, eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer outra coisa. Claro, não é? com certeza, Posso com certeza. me disponibilizar a fazer uma compra, enfim. É isso aí. E outra coisa, só complementando o que você falou, quando a gente fala de opção de sentimentos, é que a dor é inevitável. Nós estamos sendo assolados por um vírus que ninguém conhece. Mas Perfeito. ficar no sofrimento é tua opção. É tua opção. Concordo. Você ficar nesse sofrimento ou evoluir aí, né? Sim, perfeito. Bom, a gente falou algumas coisas e eu queria que vocês compartilhassem conosco o que vocês têm aprendido de lição. Eu vou ler aqui, eu tô vendo todo mundo que entrou, agradeço a participação de vocês com muito carinho, tanto para mim quanto para a Leti, nossos amigos, pessoas diferentes. Todo mundo veio aqui ouvir, mas eu quero muito que vocês compartilhem conosco o que vocês têm feito. E a Simone Martinez, minha querida, super beijo, perguntou. Acredito que a pergunta é, Adriana, o que eu posso aprender com isso? Olha que engraçado, a Simone eu conheci num evento e ela já era super amiga da Isolete, né, Isa? Já tinha um contato anterior. E o mundo nos conecta dessa forma, né? Ele põe você para onde você tem que chegar. Ninguém escapa das lições. Ó, a pergunta, o que eu posso aprender com tudo isso? É real. Eu acho que essa pergunta cada pessoa tem que se fazer. Porque também há subjetividades dentro das casas das pessoas, né? Há modos de viver que não são receitas de bolo pronta. A Alexandra, minha querida, Alexandra Coach, oficial, falou, se der medo, vai com medo mesmo. É bem isso. A gente enfrenta com o que a gente pode, né? Põe a calça marrom. A Natália Beatriz falou, Cacá, eu tenho esse livro, eu posso compartilhar com quem desejar. Perfeito. Compartilha. Quem tem um porquê, sobreviva a qualquer como. Perfeito. A Adri 9899, ok, disse, não pode usar o coronavírus como desculpa para sua infelicidade. Com certeza não. Com certeza não. Você não pode usar nada como desculpa para sua infelicidade. Se você se percebe infeliz, usa a autorresponsabilidade. Muda, a partir do que você pode, do seu controle de vida que você tem, muda um pouquinho todo dia, age de forma diferente, começa a botar o que te faz infeliz. Aliás, nisso tudo a gente pode ajudar com ferramentas especiais e realmente a gente trabalha para isso, para que a pessoa atinja essa clareza, né, de vida e principalmente consiga trabalhar o seu mental, a sua inteligência emocional, para que ela consiga fazer as mudanças, que a gente sabe que mudar não é simples, nem todo mundo tem a clareza para começar de que precisa mudar. Sim. Quando a gente tem a clareza, de repente a gente não tem o hábito, e construir um hábito não é fácil, é doloroso. É ritual. Envolve disciplina, que é uma palavra que não faz parte da vida da maioria das pessoas. Então, a gente precisa repensar. Eu acho que tudo começa na reflexão. Esse é o grande fator que a gente traz aqui, né? Eu vou dar mais uma olhada aqui, vou compartilhar com vocês tudo que as pessoas estão falando. Acredito que a fase que estamos caminhando para um mundo de regeneração e que tudo isso vai nos servir de evolução. A Bruncatia. É a prática da verdadeira caridade. Perfeito. E a caridade, esse sair de nós, é uma das coisas que na psicologia positiva a gente usa como base de vida significativa. Vai dentro desse sentido, né? Por isso, a caridade, ela dá um sentido para a vida das pessoas. Ou o famoso comodismo. Como pode melhorar? Alexandre Cavello, terapia. Obrigada, Ale, um beijo. Tenho feito anotações de como posso inovar no meu trabalho. Excelente pontuação. Cacá, como fica nos nossos planos, no roadmap? Manda o livro para cá, vou mandar. Enfim, tá cheio de comentários aqui. Vamos continuar com as nossas dicas. Se a gente for falar de mais algumas lições, eu acredito que esse adaptar da internet foi muito importante. Eu acabei de fazer uma chamada anterior a essa live com as minhas amigas maravilhosas. A gente é amiga simplesmente desde a faculdade de criação. Faz 25 anos, pra vocês terem uma noção. Eu tenho essa carinha de novinha, mas meus cabelos não negam. A gente simplesmente nunca tinha feito. A gente não se vê há muito tempo, porque a gente se fala no nosso grupo diariamente, isso nos aproxima.
Já era basicamente suficiente ter um grupo dos amigos, né? Se falar todos os dias através do grupo por mensagem de texto. Eu sou super avessa a telefone, eu não gosto muito de falar, mas agora essa questão do corona nos trouxe essa possibilidade de conexão através das chamadas de vídeo. E aí eu fiz chamadas de vídeo com toda a minha família, com os velhinhos do meu prédio, com as minhas amigas, e eu tô adorando. Eu faço com a turma da escola. E agora simplesmente é default para mim isso aí. A gente se vê, eu te vejo, isso me aproxima, é aquele famoso abraço virtual. É o famoso olhar nos olhos a partir da tela. Ok, não é a mesma coisa, nada vai substituir, mas aproxima. E a gente tem a tecnologia. Então, acho que uma das lições que o corona trouxe foi que essa globalização precisava ser mais aplicável. Porque a gente, por exemplo, vamos falar um outro quesito, home office. Muitas empresas foram obrigadas a fazer o home office e isso aliviou o trânsito, isso aliviou a poluição, isso aliviou as pessoas, a flexibilidade das pessoas que de repente têm horários mais flexíveis para trabalhar, embora existe sempre o outro lado, tem muita gente que nunca fez e que de repente possa ter adaptação de produtividade, existem as duas coisas. Mas isso tudo faz com que as empresas se adaptem daqui para frente, porque elas têm que repensar em custos, elas têm que repensar na responsabilidade social com o planeta, né? Na responsabilidade social com as pessoas, com o planeta. Enfim, são diversos quesitos que eu acredito que essa experiência vai trazer como aprendizado. Vamos lá, Leti, sua vez. Uma delas, eu vi muitas mães trabalhando em home office, e como as escolas fecharam, como você comentou no início, você tem que dedicar tempo ao seu filho. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser melhorada após essa crise. Por quê? Com certeza. Porque a mãe... eu vi muitas mães trabalhando em home office, e como as escolas fecharam, como você comentou no início, você tem que dedicar tempo ao seu filho. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser melhorada após essa crise. Por quê? Com certeza. Porque a mãe... nós tivemos um problema muito sério social, se tivermos aí o pessoal que cuida da assistência social, de mães que tiveram que optar em trabalhar muitas vezes pelo trânsito, por tudo, perderam o vínculo com o filho, coisas que mãe tem que estar ali presente. Então, eu ver isso, a aproximação das crianças com as mães, eu achei muito legal. Embora dá mais trabalho, mas foi uma coisa que eu achei que tem que vir para ficar mais. Talvez não trabalhar todos os dias lá, trabalhar em home office para poder dedicar esse tempo. Eu achei muito bacana. Muito bacana. Coisa bacana. Com certeza. O Japão já está usando, pós-crise, diversos horários alternativos de entrada para as pessoas. Olha aí. Porque não precisa todo mundo entrar no mesmo horário. Chega ao mesmo horário. Se as pessoas... Exato, por que não? A gente segue muito a receitinha que funciona, porque a gente tem medo de mexer em time que está ganhando, não se mexe. Só que quando é que a gente inova se a gente não mudar o que tá dando certo também? Então, agora não tem mais opção, agora a gente tem que mudar. Então, veio para mudar. Acredito, veio para mudar o nosso pensamento, expandir essa nossa forma de pensar. Vão ter novos horários de turno, isso tudo flexibiliza as pessoas. Por exemplo, se eu não sou uma pessoa matutina, mas eu funciono muito bem à noite, eu vou para o meu último turno e tá tudo bem. Sim. Claro que, gente, eu não estou generalizando, a ideia aqui não é dar receita para ninguém, mas existem empresas que é possível isso, existem empresas que não é possível, mas eu abro o olho das pessoas, chamo a atenção para que tragam luz para repensar e refletir nas formas atuais de vida, né? O que exatamente, como nós estamos vivendo a nossa vida. E exatamente agora eu queria falar um pouquinho sobre essa resiliência que a gente desenvolveu, né? Essa nossa capacidade de se adaptar aos impactos e a corrigir isso tudo. É uma forma de adaptação que a gente vai passar e não acaba aqui. A Farrine me perguntou, como fica o meu roadmap? Eu fiz o plano com ela, das metas que ela tinha agora, né? Isso para os nossos coaches. Mas para as pessoas em geral, óbvio que nós vamos ter que adaptar planos. Até porque tudo isso é muito fora do que a gente estava esperando. E eu tinha um terapeuta que falava o seguinte, quando a gente faz planos, Deus dá risada. E a gente planeja a nossa vida e os acidentes a governam. A nossa capacidade de adaptação é infinita. E é por isso que a gente está perpetuando como seres humanos na Terra. A gente tem essa capacidade de adaptação. Quando a gente acha que não vai aguentar mais, a gente agarra o bebê e segue no nosso propósito. E a questão é exatamente essa. A gente vai adaptar. Eu como coach dou a dica de que vocês coloquem as prioridades nesse momento,
gente que precisa renegociar parcela, dívida, pagamento, isso e aquilo, porque vai ter diminuição de salário, vai ter falta de comissão, vai ter, de alguma forma, diminuição das suas receitas. A própria Casas Bahia publicou lá na Globo, na televisão, que jogou a parcela de abril para final do contrato. Liga para suas dívidas, para suas contas e tenta renegociar. Tira isso, esse peso da tua cabeça. Faz uma negociação para as pessoas que estão sem reserva. Agora, outros planos, viagem, isso, aquilo, negocia, não cancela não, joga para frente. Não sofra. Para por um momento, deixa passar esse boom que ainda vai permanecer em abril. A gente vai esperar, né, a partir do dia 7, ver como fica. Eu sou a favor das pessoas ficarem, quem é possível ficar em casa. Eu trabalho em casa, para mim não mudou muita coisa. Mas eu sei que tem gente que não pôde parar, né? Assim, grandes pessoas que eu compartilho o dia todo não podem parar. E a maioria está fazendo home office, que eu acho que é o ideal nesse momento. A gente vai se adaptar, gente. Ninguém tem a receita, ninguém aqui é... Só um segundo. Ninguém aqui adivinha o que vai acontecer. Não. A gente não pode prever. Não nesse então momento. Vamos esperar. Agora o momento é de você cuidar das suas emoções. Aproveita esse tempo na sua casa e estabiliza a sua cabeça. Fala para esse bichinho que tá te comendo aí, te causando ansiedade sobre o que vai ser, que você não sabe o que vai ser e que é para ele esperar junto com você. E foca no que é possível. Foca no que você controla. Leti, colabora comigo nesse quesito, por favor. Então, na realidade, você entrou numa dor que é o que eu mais tenho escutado nos últimos dias. Eu trabalho com empresas e todo mundo falando o seguinte, os boletos estão chegando. Eu não sei o que fazer com boleto. Olha, eu tô com a dor de ter medo de não ter o que comer. Daí, o que eu acho que seria importante a gente, nesse momento, se linkar? Primeira coisa, há poucas semanas atrás, eu conheci um homem que foi monge há 17 anos. Há 17 anos, ele disse que ele acordava, tinha um crânio do lado da cama dele. Não é porque seja mórbido, mas é para que ele lembrasse que basta estar vivo para morrer. Sim. Em seguida, ele disse que a prática desses monges tibetanos é você ir num espelho, olhar nos olhos todo dia de manhã e falar, talvez eu morra hoje. Por que isso? Porque, na realidade, você todo dia encarando isso como se talvez fosse aquele teu dia, você busca entrar em ação, mas com o seu melhor. Quem é você? Como você pode ser melhor todos os dias? Então, quando a Karina fala para todo mundo aí, gente... tome cuidado com o seu sentimento ruim, medo de boletos, medo de tudo, é porque você pode colocar a sua emoção melhor no dia a dia e também coisas que te ofenderiam não ofendem mais. Por exemplo, alguém que você tinha uma raiva já não ofende mais, já que você pode morrer hoje, não é porque o vírus está lá fora, todo dia você pode morrer. E ninguém parava para pensar nisso. Todo dia. Então, levava uma agressão para o lado pessoal, interpretava que o outro não quer falar com ele, quando na realidade deixava de olhar o fato como é e interpretava aquilo. Então, gente, além das ações que você vai estar tomando que é o melhor para a tua situação, o que a Karina vem falar da resiliência é que a resiliência é aquela mola que te estica e você volta, e volta melhor. Tenta entrar em você como você... Pode voltar melhor, né? Seria isso, na parte de ações e resiliência, Karina. Maravilhosa, sempre maravilhosa você. Leti, vamos entrar nas dicas e aí o pessoal compartilha. Se alguém tem alguma lição que a gente não falou, compartilha com a gente. A gente está batendo um papo, é hoje o dia de troca, de entretenimento. Então participem, deem aí. Quais foram as lições que vocês tiveram nessa crise? Compartilha aqui nos comentários com a gente, que eu estou lendo e compartilhando aqui para cima com vocês. Leti, vamos entrar nas dicas? Vamos começar a falar sobre as dicas? Vamos lá. Antes que a gente caia aqui. A primeira dica é muito boa. A Karina que mandou para mim, eu ri demais, gente. É o seguinte, você tá com medo, você precisa ficar mais íntima do teu medo. Chama ele para jantar. Olha para ele, é como a Simone falou, olha para o problema e fala. Eu quero fazer um aporte. Essa dica quem me dá é a Maria Aparecida, do HK Treina, Clube de Negociadores, e ela é muito boa. Boa demais. Vamos gente, lá. Olha para o medo e fala, o que você está querendo me falar? Que medo é esse? Realmente é o medo do boleto, é o medo de morrer? Você tem que entender que medo é esse. Até porque, Karina, eu pensei depois do que você me mandou, eu tive um insight.
Sim. O medo, se ele estiver fora do controle, entra no que você falou. Talvez a pessoa, se ela estiver tão paralisada, vai precisar de um psicólogo. A gente tem que entender o medo para saber se você consegue lidar com ele ou se fugiu. Se fugiu da saúde, né? Sim. Então, na realidade, convidem seu medo para jantar, gente. Faz um jantar à luz de velas, né, Karina? E fala para ele o que você está querendo me dizer. Quais são, dentro desse comportamento, quais são os pensamentos que estão gerando esse medo, né? Eu preciso entender para eu conseguir discutir com ele. É isso aí. É isso aí. Primeira dica nossa é essa. A segunda dica é a gente sair do modo dodô. O que é o modo dodô? É o disco que fica meu. Não é meu, gente. É todo mundo. Acorda! Sim. Não é? Acorda, vamos olhar mais para o outro, ter empatia pelo outro. O que você não controla, né, Karina, que você falou lá no início, do externo e interno. O que você não controla, manda amor, gente. Ora, age dessa forma. Solta. Para de pensar no que você não controla. Exato, pensa no que você controla, né? A outra dica que nós temos aqui é o seguinte... existe, na realidade, no Ocidente, Osho fala muito isso, né? Que cabeça vazia, oficina do diabo. Existe esse tema. A Karina mandou para mim o seguinte, mas eu cheguei à conclusão que também enche ela demais, também a gente não fica tão bem assim, dependendo do que você está alimentando. O ministro da Saúde também chegou nessa conclusão, né? Sim! Então, o que acontece? Na realidade, Osho, que é um grande autor aí, ele fala o seguinte para nós, não necessariamente você tem que ser produtivo todo o tempo, que tempo é dinheiro. Na realidade, às vezes, você pode só ser. Você está lá do lado de quem você ama, não tem o que falar, fica quieto, seja. Fica ali, de presença, seja. Tá tudo bem. Então, talvez esse monte de coisa aqui, um monte de gente está falando, escreve, leia, faça. Gente, faz o que você fica bem. Não tem receita de bolo nesse caso. Sim. Né, Karina? Perfeito. Perfeito. Fora isso, tem as questões da higiene, que a gente já está careca de saber. E tem uma coisa legal que eu acho que a gente poderia colocar aí, Karina, que você sugeriu. Perfuma a casa, pega um matinho lá fora, bota num vasinho. Eu já fiz, ó. Tá vendo? Acende uma vela. Acende uma vela, perfuma a casa, brinca, ri. Eu não consigo me exercitar. Dança! Sei lá, pula. Dança! YouTube tá aí, gente. YouTube tá aí. E por fim... Quem nunca se arriscou num fit dance lá? Eu descobri que eu sou totalmente retardada para dançar. Mas eu luto boxe bem, tá tudo certo. Exato. Vamos lá. Agora, tem uma outra coisa que a gente pode estar colocando, por exemplo, por que a gente só acha que é importante quando a gente sai para jantar? Por que a gente não pode fazer sentar à mesa? Muito para uma das minhas irmãs que está acompanhando aqui. Tá ouvindo? Cortou, peraí, repete. Isso, voltou. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Eu falo muito para uma das minhas irmãs que está me ouvindo que não importa às vezes o que você está comendo, mas o que importa é a companhia. Liga para alguém e janta com essa pessoa. Estão ouvindo? Sim. Então, e outra? Na realidade, estamos ouvindo. Tá cortando um pouquinho. É isso. Deixa eu complementar sobre isso. Eu vi nos stories, todo mundo já deve ter participado por isso, os aplicativos do Zoom, do House Party, enfim. As pessoas estão fazendo happy hours online. Why not? Por que não? Por que não? Por que não? Se nesse momento isso é capacidade de adaptação e não deixar de fazer. Mas faz também dentro de casa. Eu vi aqui, alguém comentou que voltou a cozinhar. Eu também. Voltei a cozinhar, fiz um pão horroroso esses dias. A gente vai... tá. Mas assim, erro e acerto. Fiz um bolo maravilhoso também. E assim, seguimos. Tá gostoso fazer isso. É gostoso a união ali. E olha, eu vou falar, aqui em casa nós não temos uma vida muito comum. A gente não usava mais a cozinha. A nossa vida era totalmente de comida fora, né? Assim, sempre foi adaptada dessa forma. Então foi um resgate muito gostoso para nós. E é isso, você fazer o que te faz bem. A frase principal que fica é:
não tem receita. Isso aqui são dicas. Se serve para você, utiliza. Se não serve, passa o dedo e vai para outra. É muito simples a gente abstrair do que não nos serve. Entendeu? A vida dos outros é a vida dos outros. Cada um tem uma vida, cada um tem uma casa, cada um tem um corpo, cada um tem uma alma. E a gente precisa adaptar para nós o que nos cabe, o que é útil para a gente. E cada Eu queria falar um tirará pouquinho, continuando sobre isso. Com certeza, com certeza. Nós somos seres únicos, né? A gente vem com esse QR Code quando a gente desce, e esse QR Code, a nossa missão está aqui. A gente só precisa descobrir o que é. Isso aqui nos individualiza. Todo mundo no joinha, gente. Você tem um QR Code que Deus botou na sua mão. Esse QR Code aqui, o segredo do universo está nele. A questão que está escrita aqui é: você é uma mistura única. Você tem capacidades únicas, você tem forças únicas, você tem características. O teu blend é só seu. O teu blend é só seu. E você veio para fazer uma coisinha que só você tem que fazer aqui no planeta. Concordo. Então vamos descobrir qual é. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a saúde. Se a gente ainda, né, ficar bem reforçado que saúde, Renata Arrepia, coach, Master Coach da SB Coach, fala sobre isso. Sim. É valor número 1. Não existe nada antes da saúde. Eu imagino, tenho assim a leve ideia de que agora ficou claro para todo mundo, né? Finalmente as pessoas entenderam. O coronavírus veio para mostrar isso, para definitivamente deixar claro. Você não tem que pôr nada antes da sua saúde. Porque não tem como você viver sem ela. A pessoa que não está saudável tem que se tratar. A pessoa que não está bem tem que procurar um psicólogo, tem que procurar um psiquiatra. Eu faço terapia há mais de 25 anos. Como eu disse, eu sou novinha, mas a gente cuida da cabeça, até porque minha cabeça é uma cabeça meio acelerada. Eu sempre tive essa coisa de ser rápida e tal. E isso me cansa demais, me drena demais. Eu sempre cuidei disso. Então, a questão é, se você pretende, aquilo que você falou, Leti, foi muito importante. Todos os dias a gente acorda e a nossa possibilidade de acordar é só de 50%. Você tem chance de acordar 50% e chance de não acordar, de ter morrido durante a noite, também é de 50%. Vocês entendem isso? Sim. É claro que nada garante que você vai acordar amanhã, nada garante que eu vou tropeçar daqui a pouco, bater a cabeça e morrer, tipo o Gugu. Meu, é isso. Acorda para a questão da finitude da tua vida. A questão é a seguinte, a gente imagina, a gente deseja do fundo do nosso coração, até por propósito, sentido e vida e amor, que a gente vai chegar nos nossos 98 anos. E se a gente pretende chegar lá, a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa cabeça, a gente precisa cuidar do nosso emocional, porque é uma tríade, é bem-estar físico, mental e emocional. Se você tá super bem, super malhado, sarará, mas a sua vida, no geral, tá uma bosta, seus pensamentos são uma bosta, não adianta, não vai funcionar, você vai se martirizar, você vai se castigar, você vai se corroer por dentro. E aí vão nascendo os transtornos. Então, assim, se você não tá legal, procura uma psicóloga. Eu tenho milhares de pessoas que eu super confio que eu posso indicar. Eu tenho as minhas que eu frequento. Então, assim, não tem o estigma de que é coisa de louco. Louco todo mundo é, meu querido. Só muda os graus, só muda o tipo da loucura. Mas doido todos nós somos. E aí a gente, se finalmente a ficha caiu, todo dia quando você acordar, quando você viu que seu 50% funcionou, deu certo, agradece, porque a gratidão é um dos pilares mais fortes, junto com o perdão, da psicologia positiva, e entender esse conceito de que todo dia é uma oportunidade muito grande, ela nos traz emoções muito boas. O que eu posso fazer com essa oportunidade que me foi dada? Como eu posso melhorar a minha vida e contribuir com o mundo? Do que o mundo precisa, que eu talvez possa dar com as minhas forças e características exclusivas e únicas. O que eu faço de bom que eu posso emanar, mandar, fazer e compartilhar com as pessoas? Começa a agir que você vai ver que o caminho se faz. Esquece o medo e começa a fazer. O medo morre de medo da ação. Se tem uma coisa que medo morre de medo é de gente que age. Quem está ocupado agindo não está ocupado sentindo medo e caramiolando coisa na cabeça. Morrer todo mundo vai, gente.
Desculpa se alguém não sabia. Essa é uma certeza. Pelo amor de Deus. É o único acordo que a gente faz quando a gente chega aqui. Ó, vai morrer. A graça da vida tá em não saber quando. É em fazer todos os dias um milagre. Em fazer todos os dias uma oportunidade da gente viver melhor, né? Da gente contribuir, da gente pensar de alguma forma diferente. E corpo são, mente sã. Faz um movimento, não espera voltar à academia para você poder ir lá. Porque a gente fica em casa, a gente fica ansioso, a gente come mais, mas sempre dá para botar no YouTube uma dancinha, dá para brincar. Aqui em casa a gente joga bola dentro da sala, não tem essa, entendeu? Tem que se movimentar. Qualquer um pode pegar um treino de alongamento, de yoga, uma delícia fazer. Todo dia de manhã eu faço ouvindo mantra, é delicioso, acalma a mente, limpa. E é bom para todo mundo, se alonga, isso é importante para o seu corpo. Eu sei disso porque minha mãe está passando por uma velhice agora, onde ela não tem o corpo bom para se alongar, e a gente percebe que é porque faltou ao longo do tempo, entendeu? Então, quer chegar aos 98? Cuida agora. Nunca é tarde. Não tem problema que você nunca fez. Que você começa agora. Que você pisou na jaca o tempo todo. Até hoje. Começa agora. Começa. Amanhã é segunda-feira. Amanhã você começa e decide. Eu vou fazer diferente, eu vou mudar, eu quero ter hábitos mais saudáveis. Não precisa começar maratonista. Começa com 10 minutos. Faz alguma coisa, entendeu? O que não dá para ficar parado. E outra, não queira resolver sua vida nesse 1 mês de quarentena, nesse 1 mês de reclusão. Mas haja todos os dias. A gente começou uma coisa interna que acaba indo para o externo, são as faxinas, né? Quando a gente quer reorganizar mental, a gente faxina alguma coisa na nossa casa. E aí a gente vai vendo como é bom fazer isso, como é bom a gente se livrar daquelas coisas que não estão mais ali, que não te servem. Não te pertencem. Não te pertencem. A gente traz uma consciência ao quão consumistas somos, quanta coisa temos que não era necessária. A gente pode fazer... separar, doar, vai ter muita gente que vai precisar, nós vamos passar por uma baixa de muitas famílias. Então, assim, começa a fazer desde já sua faxina externa e que traga isso para o interno. Quais pensamentos eu não preciso ter mais que não colaboram em nada para a minha vida? Que só me drenam a energia e a imunidade, e a alegria e a esperança. Drena. Então, não quero esses pensamentos. Quais pensamentos são fortalecedores eu posso convidar para a minha vida agora? O que eu convido a entrar na minha vida a partir de agora? Amor. Exatamente, amor, esperança, desapego, otimismo. Né? Otimismo faz muito bem para a saúde. Otimismo libera ocitocina, serotonina, dopamina, todos os hormônios gostosos de sentir. Quando você é otimista, você acredita que as coisas vão ser melhores, o futuro é melhor do que o passado foi. E aí você gera confiança, você gera uma autoeficácia em você. Você se sente amparado. É como se existisse alguém que cuida de você. Mesmo que seja na fé, no invisível, no cosmos, chama como você quiser. A questão é, eu me sinto protegido, isso acalma a minha insegurança, isso protege a minha criança, isso faz com que eu me sinta melhor. A gente quer gerar emoções positivas. Passa um dia de treinamento fazendo. A gente pode fazer uma outra conversa dessa só sobre como gerar emoções positivas, e o NEA e o PEA, enfim. Mas a gente lidar com isso e começar a cultivar isso todos os dias. Antes pós-pandemia. Exato, para a vida. É uma coisa que a gente comunica aqui como dica, mas é para a vida. Reflete antes. Brigou com alguém, pede desculpa. Eu sou uma pessoa explosiva, eu costumo colocar as minhas opiniões de forma muito objetiva, mas eu super sei reconhecer e depois pedir desculpa. A questão tem que ser essa. O respeito tem que existir. Existem pessoas que pensam muito diferentes. Eu não quero a tua receita, guarda para você. Mas você tem que respeitar o que eu penso. E eu vou respeitar o que você pensa. Se você não quer fazer, se você quer viver de forma diferente, tá ok, a vida é sua, cada um tem a sua, né? Essa questão do respeito é importante, vale porque estamos vivendo esse momento entre saúde e capitalismo e dinheiro, que a gente... Não existe uma coisa sem a outra, nós precisamos que as coisas se unam. E é como se o mundo tivesse sido partido. Não, gente, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa ver o que pode ser feito e caminhar junto. Quando forem discutir esse tipo de coisa, Bolsonaro, Lula, blá, 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 não briguem, não tem que brigar, respeitem as pessoas. Cada um tem a sua opinião, seu partido, as suas ideias.
discutam, mas de forma saudável, porque também fica querendo se impor em cima do outro. Fica cativando ódio. É falta de ódio, respeito. Raiva. Né? Também. Você querer impor a verdade pro outro é falta de respeito. Você quer ser respeitado, mas você não respeita. Então começa a acordar sobre isso. É chato. É chato, ninguém tá afim, entendeu? É mais uma lição, Karina. É mais uma lição. Uma lição. Como diria Cazuza, o chato não tem perdão. Então a gente precisa entender quando a gente está exigindo respeito sem dá-lo. Isso é importante. E a última coisa que eu queria, duas últimas coisas que eu quero falar para a gente concluir, realizar, e depois passo para vocês, vou ler mais um pouquinho o que o pessoal está falando. Se a tristeza persistir, realmente não hesite em procurar uma pessoa profissional sobre habilitada. isso. Ela vai impedir que a sua melancolia, que a sua tristeza passageira evolua para uma depressão. E a gente tem que falar sobre isso. São 800 mil vidas de suicidas no mundo por ano. 800 mil. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Então, talvez se a gente, antes de chegar nesse... há estudos que comprovam que antes da pessoa chegar na depressão concreta, ela passa por